Neste vídeo, eu vou falar basicamente das crises epiléticas focais. Então, só voltando à definição de crise focal. Então, crise focal, ela é quando inicia-se em uma região do cérebro e você tem uma manifestação clínica daquela região. Ela pode iniciar de uma forma focal e se espalhar ou para o mesmo hemisfério, ou pode até se espalhar para o outro lado do cérebro. As crises epiléticas focais, elas são bem localizadas, mas muitas vezes a gente pode ter uma crise numa região que nós chamamos que é uma região mais silente, que não tem tanta alteração clínica. Então, às vezes a gente vai ver uma alteração clínica depois que ela se espalhou para uma outra região. Por exemplo, a gente pode começar a ter uma crise epilética que começou aqui nessa região que a gente chama frontopolar, né? Vou pegar aqui esse exemplo, de uma região mais para frente, na região frontal. Região frontal é essa região aqui, e que essa região é um pouco mais silente. Então, nós temos uma epilepsia focal que provavelmente começou numa região que a gente chama uma região mais silente. Por exemplo, uma região, que comece aqui na região frontopolar. E essa região nem sempre tem uma manifestação clínica muito evidente. Mas, de acordo que, se a crise começa aqui, se ela se espalha para uma região mais posterior, mais aqui para trás, ela pode levar a alterações que a gente chama motoras, né? Que é a região aqui da área motora primária. E aí ele pode começar com uma alteração clínica sutil ou uma parada comportamental e depois ter uma manifestação que a gente chama motora da área, dessa área aqui. Como existe o que a gente chama de as fibras, elas cruzam o hemisfério, então se você tem uma alteração motora, né, do lado direito, a gente vai pensar na região frontal esquerda e não na região frontal direita. Então a gente chama a gente pode separar em duas categorias. Então, uma crise focal de início motor e de início não motor. Também a gente subcategorizar como crises focais perceptivas, quando você tem uma percepção do meio, do ambiente, você fica consciente, e a crise focal não perceptiva, desperceptiva. Para que serve isso, motor, não motor, perceptível, não perceptível? No caso, a gente coloca isso até para pensar em qual região que ela está começando, né? E também para classificar a questão da morbidade. Então, pacientes que às vezes não perdem a consciência podem avisar uma outra pessoa, um colega, ou um familiar, ou uma pessoa que esteja perto, que ela está começando uma crise. E aí, de repente, ficar num lugar seguro até que a crise passe. Aqueles pacientes que já começam com crises desperceptivas, né, não tem um risco maior, né, de lesões, se for estar fazendo um trabalho ou uma atividade doméstica, então são mais, tem que tomar muito mais cuidados, porque eles podem fazer coisas mais perigosas. No caso das crises focais, a gente sempre tenta classificar e tentar localizar. Então, a gente tenta localizar na região frontal,
na região parietal, temporal, occipital. Como que a gente consegue classificar pela clínica? Então, um paciente que fala que tem um sintoma visual, né? Um sintoma visual que a gente chama primário. Então, ele pode ver coisas, né? Ver luzes, ver uma alteração de campo visual, uma alteração, né, de ver metade do campo visual. A gente está pensando numa região que é uma área occipital, área visual. Quando tem os sintomas visuais, mas são sintomas visuais complexos, por exemplo, uma ilusão ou uma alucinação visual, a gente pensa mais numa região mais temporal, que são áreas associativas, né? As regiões temporais tem, a gente divide em região neocortical e região mesial. Então, a região mesial, que é a área mais profunda, né, a gente tem áreas que são sintomas autonômicos. Então, pode ser uma palidez, um rubor, uma alteração mais de uma sensação epigástrica. Também tem sensações que a gente chama de déjà vu, jamais vu, que, por exemplo, eu estou aqui e eu penso que eu já vivi aquela situação, né? Então, que é aquele déjà vu, que a gente normalmente até tem, mas não é uma coisa muito frequente, né, que passa logo. Então, aqueles pacientes que têm aquele sintoma muito frequente e que às vezes persiste por um tempo e que pode dar até alguma confusão, lembrar que pode ser uma epilepsia. Então, começa com aquele sintoma, o paciente às vezes já está consciente e depois ele pode ficar com aquele olhar mais vago, que as pessoas chamam de ausentes, né? Ficam mais aéreos e que podem dar também, que a gente chama de automatismos, que podem ser automatismos mastigatórios, podem ser automatismos manuais, podem ser automatismos de você ficar andando, né, sem rumo, que a gente chama automatismos de andar. E dependendo do tipo do automatismo ou da postura, a gente consegue localizar ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Por exemplo, um paciente que é destro, o hemisfério dominante, que a gente chama o hemisfério que faz parte da linguagem, da memória, mais memória verbal, o destro, a pessoa destra, como eu, tem o lado dominante do lado esquerdo. Então, se tem uma crise que é a região temporal, dificilmente ele vai se lembrar daquela crise. Ele vai parar de falar na hora da crise. Então, se ele está em plena crise, né, na região temporal esquerda, no paciente destro, ele não vai conseguir falar. Ou ele vai falar coisas que não vão ser inteligíveis. Então, ele vai falar, por exemplo, aí você mostra, o que é isso? Uma caneca? Não vai conseguir, vai falar coisas que você não vai conseguir entender. Ele pode até estar conseguindo interagir, mas é uma interação mais confusa e a gente não consegue entender o que o paciente está falando. E é diferente de uma região que é uma região temporal direita ou uma temporal não dominante, né? Eu falo não dominante porque em alguns pacientes destros o lado dominante pode ser o lado esquerdo, principalmente, ou aqueles pacientes que tiveram uma lesão muito precoce do lado esquerdo e e aí o lado dominante
passou para o outro lado. Então, aí, por exemplo, o lado dominante de um destro pode ser o lado direito, ou aquele paciente que teve aquela lesão e o hemisfério dominante passou para o outro lado. E aí, o hemisfério não dominante, o paciente ele pode estar em crise e interagir. Caneca, falar o nome, apontar para a janela, apontar para a porta, falar onde ele está, mas também estar um pouco mais confuso e a gente saber que ele está em crise epilética. Para que isso é importante no caso do tratamento? Então, em alguns casos, se você tem uma lesão na região mesial, né, uma esclerose mesial temporal, que é bastante comum. Então, isso pode ser um caso que a gente chama de cirúrgico. E aí, a gente saber pela clínica, saber que a ressonância bate com a clínica, fazer o vídeo eletro e isso tudo, né, ser convergente para a mesma área, né, tem um prognóstico muito melhor e o paciente pode ficar livre de crises ou também até livre de medicamentos. Quando a gente faz uma cirurgia, quando a gente indica uma cirurgia, o objetivo não é ficar livre dos remédios, mas ficar livres das crises. Ou nem sempre ficar 100% sem crises, mas com as crises muito mais controladas. A gente já falou da região occipital, falamos da região temporal, e no caso das crises temporais, que a gente chama neocorticais. Então, são diferentes daquelas que a gente comentou, que eu comentei, que é mais aquelas sintomas autonômicos, podem ser sintomas auditivos, sintomas visuais, mas não primários. Então, são alucinações, podem ser ilusões. Então, a alucinação é quando você não tem aquele objeto, aquele objeto, eu estou vendo uma caneca, né? Então isso é uma ilusão. A caneca pode estar grande, pode estar pequena, então isso é uma ilusão. Mas se não tem uma caneca e eu estou vendo uma caneca, isso chama alucinação. E quando é neocortical, ele pode também ter sintomas mesiais, mas não é o primeiro sintoma. Ele pode começar em uma região e ir para a região mesial. Pode também começar numa região temporal e depois ir para a região occipital, ou occipital ir para a temporal, ou a região temporal ir para a região frontal. Por isso que é muito importante aquele início da crise, o início, né, a gente saber na anamnese, na história clínica, saber qual o primeiro sintoma que o paciente apresenta. A região frontal, né, ela é um pouco mais complexa, né, porque o frontal é o lobo maior que a gente tem, mais complexo, não vou falar que ele é mais complexo, posso estar sendo equivocada, mas ele pode ter múltiplos sintomas. Como eu falei, na região aqui mais anterior, nem sempre, né, tem muitos sintomas, mas uma região que pode pegar, que a gente chama área motora suplementar, né, a gente ter posturas que a gente chama posturas tônicas, né, uma crise que a gente chama de área motora suplementar, pode ter crises que a gente chama hipercinéticas, principalmente noturnas, durante o sono, que o paciente começa a ter movimentos bruscos e depois parar, né, de ter essa movimentação, e isso repetidamente, né, ser confundido com um terror noturno, com uma alteração no sono e ser crise epilética. Tem casos que começam com crises de área motora primária,
mas às vezes é porque é uma região muito próxima da área motora primária que não tem muito sintoma e que o primeiro sintoma mais visível seja de área motora primária. Temos também crises que a gente chama de região parietal. Nossa, o cérebro está desmontando. Então, por exemplo, de área motora, da região parietal. Então, a região parietal é essa região que a gente chama, que é o amarelinho aqui, que é logo depois da área motora primária. Então, aqui é a área motora sensitiva, então é a área que a gente tem, né, a sensibilidade, então pode ter sintomas de formigamento, sintomas até de dor, também está na região que a gente chama de cálculo, tem uma região aqui mais para trás, que pode também comprometer a questão da linguagem, né? Se é próxima aqui da região temporal, que é a região de Wernicke. Então, são né, sintomas que nem sempre dão muita clínica, mas se você tiver um sintoma mais sensitivo, ou sensitivo e depois motor, a gente pensar na região parietal. Então, eu falei basicamente de crises epiléticas focais, que podem ser motoras ou não motoras, né? Motoras quando tem uma manifestação motora e não motora, que pode ser só uma alteração mais visual, pode ser uma alteração autonômica e que podem levar também a automatismos. E falei de cada região e o tipo de manifestação clínica de cada região. O próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de crises epiléticas generalizadas.